E nós temos hoje a grande novidade, vim até de amarelo aqui para fazer um par aqui com o anúncio da VUNESP, né? Do concurso público de Santo André. Vamos analisar o edital de Santo André agora. Simbora para um edital que tem 2 pontos fulminantes. Você está distraído aí, mandando mensagem no Zap. Então é o seguinte, toma cuidado aí. Farei a prova de Santo André, né? Moro perto ali e tal, farei a prova de Santo André. Beleza. Toma cuidado porque tem 2 dicas aqui fulminantes para quem vai fazer esse concurso. Tá? Então presta atenção aí, ó. Primeira dica. Primeira dica é daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar coisas mais tranquilas. Isso vale para qualquer concurso. Qualquer concurso. Eu vou fazer concurso, saiu o concurso lá numa cidade tal. O que eu vou fazer? Vou dar uma olhadinha no edital. Tem que ler o edital. Tem que ler o edital. Tem gente que entra com recurso contra a prova, nem lê o edital, vai entrar com recurso. Como? Né? Mas não é no recurso que nós estamos pensando. Nós estamos pensando em passar no concurso, em efetivar e ser chamado. Ingressar, tá bom? Então vamos lá. Primeira grande dica. Eu sempre dou uma olhadinha para ver quem é a banca. Isto é fundamental? Isto é fatal. Isto é fatal. Né? Fatal. Aqui, Banca VUNESP. A maior aplicadora de concursos públicos no magistério para quem mora no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso. Então, eu diria que é a maior aplicadora do Brasil, se bobear. Né? A maior aplicadora dos concursos aqui nas cidades do estado de São Paulo. Então, se você fez licenciatura, o João está lá no Rio Grande do Norte, né, João? Mas se você pertence ao estado de São Paulo, fatal você ter que se especializar em fazer provas VUNESP. Fechou? Fechou. Então vamos lá para as informações. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 31 de março, já falamos, é sexta-feira, até dia 4 de maio. Tá? E eu já vou adiantar uma coisa para vocês, hein? O meu sistema de vida é o seguinte: dia 31 eu já dou na lata, já faço a inscrição, eu já mostro ao que eu vim. Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa prova, eu vou passar e vou ingressar em Santo André. Então a primeira coisa que eu já coloco em mim, eu vou com tudo, a chance que dá. Na hora do almoço, lá no dia 31, eu já faço a minha inscrição. Ah, mas eu tô sem dinheiro para pagar. Beleza, gera o boleto e pago outro dia. Mas eu já vou lá, já faço, já me comprometo, eu já fico motivado para fazer a prova. Tá? Ah, não, vai até dia 4 de maio, eu vou deixar para fazer lá no final de abril. Esse é o melhor jeito de você começar a postergar, sabe? A procrastinar as suas ações. Já mostra o que você veio ao mundo, meu. Vai lá e faz a inscrição, vai com tudo, vai para cima, tá? Faz acontecer o negócio, simples. Bom, aí para pagar a inscrição, né? R$ 82. Para as profissões de nível superior, R$ 56 para as profissões aqui do nível médio, né? Enfim, é o concurso dos cargos de educação, tá? Então, aqui tá a história. Bom, beleza, vou fazer, já tô sabendo, né, que sexta-feira vou fazer a inscrição, maravilha. Boa noite, né, Mona Lisa? E aí, o que eu preciso saber? Primeiro, o que cai nessa prova? O que cai? Quantas questões que são? Ótimo. Vamos lá para o edital? 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática. Ai, meu Deus, a matemática. Não começa. Não começa com essas frescuras. Né? É matemática, vou ver o que eu preciso fazer, maravilha. Informática, meu Deus, eu sou analfabeto digital. Não comece com isso. Tá? Quero ver o que eu preciso fazer, quero ver o que cai na VUNESP Informática. Vamos lá, o que cai na VUNESP Informática? Vamos dar uma olhadinha aí, beleza. E 20 questões de conhecimentos específicos, tá? Fechou? É assim. Redação em língua portuguesa. Opa! Redação em língua portuguesa. Então, aqui eu já melhorou um pouco o meu panorama. Eu sei que eu não vou ficar estudando só Emília Ferreira, o Magda Soares, quem quer que seja nos conhecimentos específicos. Eu sei que conhecimentos específicos são 20 questões, mas são 30 questões dos conhecimentos gerais, tá? Deixa eu marcar aqui do lado. Eu tô muito grande? Tô, né? Claro que tô. Tô enorme. Agora que eu vi aqui a minha cabeçona atrapalhando aqui, pronto, diminuir aqui. 30 questões aqui e 20 questões aqui. Então, a primeira conclusão que eu chego. Primeira conclusão que eu chego é a seguinte. Não tenho que priorizar
conhecimentos específicos. Por que eu não tenho? Porque não é a maior parte da prova. Eu tenho que levar todos os conhecimentos juntos, tá? Quem quiser saber mais ou menos como é que faz isso, tem um vídeo aqui no canal que eu explico mais ou menos isso, mas não é motivo para esse momento eu ficar falando, tá? Depois, no final, se quiser, eu explico isso. Que mais eu tenho? Essa é a grande dica, Marco? Não é a grande dica. Tem duas grandes dicas que eu prometi fazer para vocês. Esta é uma delas? Não é, não. Tá? Embora você deve ter ficado surpreso, né? Estava saindo desesperando estudar os autores, Paulo Freire, tal. Esta já é uma dica boa. Não adianta desespero, tem que ter o equilíbrio. Mas vamos para uma dica mais séria um pouquinho? Vamos lá. Duração da prova. Duração da prova? 3 horas. Nesses cargos que não tem redação, 4 horas para os cargos com redação. E agora? 4 horas. Aí você vem reclamar para mim, né? Que posto 2 questões por dia no Telegram. Você vai falar que as questões estão longas. Olha, tá longo. Quanto tempo você está levando para ler a questão? 5 minutos? Você está lendo 5 minutos e está reclamando, né? 4 horas, você acha que vai ser fácil a sua vida? Então para de reclamar e vamos treinar, né? A Dani falou que enviou a prova de Jundiaí. Eu acabei de ver aqui, Dani. Obrigado, tá? Realmente caiu as leis municipais conforme a dica sobre a banca. O que a Dani falou chama-se mapa de calor, Dani. Muito obrigado pelo seu retorno, porque a gente vai sabendo, né? Nós, eu vou parar de falar esse agente, tá? Nós vamos começando a reparar que muitas das coisas que nós falamos, elas acabam acontecendo. Então esse testemunho seu dá muita chance para nós continuarmos fazendo, tá, Dani? Obrigado, tá? Voltando, 4 horas. 4 horas de prova, tá? Isso dá mais ou menos 3 minutos e meio por questão. Só para você saber, tá? Bom, mas o que tem? Agora aqui, a primeira grande dica. Então, até agora foram dicas que eu faço em todo o simulado, vou explicando, mas agora eu tenho a primeira grande. Primeira daquelas que você fala, epa, perdi esse pedaço, perdi a prova. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100. Ah, e daí? Que grande dica tem aí, Marco? Nenhuma. Mas, agora vamos lá. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50. Tá bom, Marco. São 50 questões, eu tenho que fazer 25. E daí? Daí, espere aí. Não pode zerar nenhum dos componentes da prova. O que significa isso? Essa é a grande dica, a primeira grande dica. Significa que língua portuguesa, matemática, aqui são os componentes. Informática e conhecimentos específicos. São esses 4 componentes, tá? Tudo bem, lá para professor, o professor 2 e o professor do IAE é chamado conhecimentos pedagógicos e legislação. Tudo bem, mas aqui, professor de educação infantil e ensino fundamental, agente de atividade escolar, auxiliar administrativo, agente de desenvolvimento, agente de inclusão, monitor, língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Você não pode zerar. O que significa? Que tem 5 questões de matemática. Não, 10 questões de matemática. Tem 5 questões de informática. Eu tenho que acertar pelo menos uma das 5. Ai. Então, a primeira grande dica é a seguinte. Esta prova é uma prova que vai exigir que você entenda um negócio chamado equilíbrio do gabarito. Se você não sabe como equilibrar um gabarito, você vai estar com a vida complicada nesta prova. Porque em matemática e em informática, que é um número menor de questões, você vai estar com a sua vida complicada se você não souber o que é o equilíbrio do gabarito. Tá, Shirley? Então, olha como isso é importante. Esse detalhe, esse conjunto de detalhes, por isso que nós analisamos aqui o edital, né? Lá no grupo de estudos tem um aluno que falou o seguinte, ó. Eu tenho muita dificuldade com matemática e informática. Foi no chute. Foi isso que ela colocou. Foi no chute. Porque as pessoas acham que é isso. Ah, eu vou pegar a matemática, eu vou pegar a informática e vou chutar. Você tem uma grande chance de
não passar. Tá? Mas olha esse outro depoimento, também do grupo de estudos agora. Essa aqui ia entrar no grupo de estudos, né? Obrigado, professor. Vai ser um prazer voltar a ter aulas com você. Como voltar a ter aulas? Porque ela teve aula na faculdade e depois ela entrou no nosso grupo de estudos para estudar. Sou concursada lá na cidade, lá. Passei com o chute técnico que você ensinou quando me deu aula na faculdade de Sorocaba. Me formei em setembro de 2015 e assumi em julho de 2016. Olha que sonho, né, gente? Eu fazia isso que eu faço aqui no YouTube, eu fazia lá na faculdade, né? Aí saí na pandemia, achei mais gostoso o YouTube. Mas a gente fazia exatamente esse trabalho de ensinar as pessoas a lerem o edital. E isso que ela chamou de chute técnico, o nome é chute científico, né? É, na verdade, equilibrar o gabarito. Saber como é que equilibra o gabarito, tá? Eu farei uma aula especificamente de equilíbrio de gabarito, tá? Porque agora, para esta prova de Santo André, isso se torna imprescindível. Imprescindível. Muitos concursos isso não é tão importante. Isso é sempre importante. Olha aí, ela fez o concurso em 2015 como aluna da faculdade. E eu dava aula na pedagogia, né? E ela ingressou em julho de 2016, lá na prefeitura de Sorocaba, uma prefeitura grande. Porque ela entendeu essa história do equilíbrio de gabarito. Claro que é só isso? Claro que não. Ela estudou, sabia muito conteúdo, foi um esforço grande que fez e entrou. Mas o equilíbrio do gabarito é a primeira grande dica para esse concurso. Sem saber isso, não vai a lugar nenhum. Não vai ficar, tá? Vamos para a segunda dica? Segunda grande dica, vamos lá. Redação. Tudo bem, Marco, tem redação, a gente escreve qualquer coisa lá, né? Será? Bom, a prova de redação é simultânea, não tem nenhuma novidade nisso aí, né? Mas quanto vale uma redação, hein, Marco? Quanto é que vale isso, hein? Vamos lá? Vamos analisar quanto é que vale? Vamos. Então, deixa eu pensar aqui. Eu vou virar um negócio que eu tenho aqui, porque eu acho que tá de ponta cabeça. Pera aí. É um negócio chamado lousa digital. Aí, tava de ponta cabeça mesmo, por isso que eu não tava conseguindo usar. Ninguém merece, né? Quanto vale uma redação, Marco? Lá em Hortolândia vale nada. Zero. Como zero? Não tem redação na prova. Não tem redação na prova. Então lá para Hortolândia, o pessoal que vai fazer essa prova aqui, a banca SH Dias. Essa banca está no nosso coração, porque nós tivemos 4 alunos que ingressaram, 3 lá em Itu, uma lá em Salto. Não tem, ó, língua portuguesa, 10 questões, legislação 10, conhecimentos pedagógicos 10, conhecimentos específicos 10. Até as provas SH Dias, eu dizia que esse canal do YouTube aqui era para PEB 1. Eu falava. Tanto é que o nosso grupo de estudos chamava GPEB 1. Por quê? Porque eu falava, olha, aqui não adianta você estudar aqui se você vai fazer para diretor, para coordenador, porque a gente não tem tanto conteúdo. A partir das provas da SH Dias, esse canal aqui sempre começou a trabalhar com 75% das provas. Então, eu parei dessa história de falar que é para PEB 1 aqui. E comecei a falar que é para professor. Não, o canal aqui é para professor. Canal do YouTube, Simulado PEB, o nosso canal do Telegram, o grupo de estudos lá, parei de falar que é para professor. Comecei a falar, é para o campo do magistério, né? Porque 75% da prova você passa e ingressa, tá bom? Então, isso é uma coisa. Mas estamos falando de redação, né? Que é a segunda dica da redação. Redação em Hortolândia, quanto vale? Vale nada, não tem redação. Então eu preciso começar a escrever? Não, tá? Ok, beleza. Piracicaba, 2022. Nesse concurso, nós tivemos do grupo de estudos 2 alunas que ingressaram. Muito legal. 40 questões e mais a redação. Muito bem. Quanto valia a redação? 20 pontos. Quanto valia a prova objetiva? 80. O que significa? A redação valia estes 20% que estão aqui. Redação lá em Piracicaba. Estudamos. Mas quanto valia? 20%. Beleza. Segue o jogo, Marco. São Bernardo do Campo. São Bernardo, 50 questões. Redação, 5 horas. 5 horas de prova. Quanto valia a redação? 60 pontos. Opa! O que significa? A redação valia 37% da prova. Você sai de Hortolândia para 0.
Piracicaba 20%, agora em São Bernardo 37% da prova, tá? Olha a importância que assume a redação. E aí eu falei lá em dezembro, quando fizemos a semana VUNESP e tal, gente, vamos estudar a redação, vamos lá, entra no grupo de estudos, vamos estudar a redação, não sei o que tem. Muito bem, esse é um dos nossos depoimentos, tá? A redação valia 60, fiz 46,36 dos 60, o que significa que ela fez 77%, tá? Uma das alunas mais envolvidas do grupo de estudos. E ela sofreu muita dificuldade para fazer o estudo de redação, porque caiu no final do ano, já é professora efetiva. Aliás, ela tem uma história sensacional no grupo de estudos. Essa moça assistiu uma aula e eu estava falando sobre os hemisférios cerebrais, né? As 3 partes do nosso cérebro. E eu falei, toma cuidado com essa do meio para o fim da prova, porque esta parte do seu cérebro vai começar a falar bobagem para você e você vai falar assim, cala a boca aí, eu não quero saber disso. E ela, no final da prova, o hemisfério direito do cérebro dela começou a falar para ela, você vai desistir, você não vai aguentar, você não é capaz. E ela falou, lembrei de você, e falei para ele, fica quieto aí que eu vou terminar essa prova. E eu falei, terminou a prova e efetivou. Então, às vezes, essa é a experiência mais sensacional que eu tenho no grupo de estudos em termos de rapidez, porque ela fez uma aula e com essa aula ela teve um benefício que fez ingressar. Mas ela queria São Bernardo, onde ela mora. E aí ela fez o concurso São Bernardo e tirou 77% na prova de redação. 77%. Não é pouco, não. Né? Muito bem. Mas do que você está falando, Marcos? Você está falando de Santo André, amigo? Santo André. 50 questões mais 4 horas. Espremeu, né? São Bernardo eram 5 horas. Espremeu. Quanto vale a prova objetiva? 100 pontos. Quanto vale a redação, hein? Alguém já viu o edital? Ela tirou uma nota muito boa na redação. Tirou, Sibeli. Mas imagina o seguinte, Sibeli. Aqui ela tirou 77%. Dos 60 pontos. Tudo bem, Sibeli? Dos 60 pontos, ela fez 46. E agora, se ela tivesse feito a mesma redação em Santo André? Ela vai fazer uma redação melhor se fizer, tenho certeza. Quanto vale a redação lá, Sibeli? 100 pontos. O que significa isso? Significa que em Santo André, a redação só vale metade da prova. Metade da prova. É a mais alta pontuação de uma redação, gente. Redação em Santo André vale metade da prova. Agora sim. Agora sim. Essa é a segunda dica mortal. Primeiro, você gostou, né, Val? Eu vou pegar o nome. Tem um nome em inglês, tá, Val? Vou pegar e vou passar para você. Guessness, alguma coisa lá. Eu não lembro de cabeça esses nomes em inglês. Mas, regardless, não estou conseguindo lembrar. Mas agora voltamos aqui. Prova de redação em Santo André. Então, primeiro, chute científico, tá, Val? Segunda regra. Sem redação você não vai a lugar nenhum. Pois é, Lígia. A Lígia fez algumas redações e mandou para mim, né, Lígia? Agora, você quer o seu lugar ao sol lá em Santo André, Lígia? É uma redação por semana, pelo menos. Pelo menos, tá? Pelo menos, ok? Então, só para explicar isso. Aqui, conhecimentos específicos. Eu chamava esse grupo aqui de PEB 1, né? Tudo que eu fazia era PEB 1. Quando conhecimentos específicos passou a ser 25% da prova, eu parei de chamar de grupo de estudos PEB 1, tal. Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O YouTube e o Telegram, onde a gente faz conhecimentos específicos, nesta prova de Santo André, só vai dar 20% da prova. Se você estudar o simulado PEB, pegar todo dia 2 questões, se você vier aqui nas segundas-feiras, segundona no YouTube aqui, fizer com a gente as questões, você só vai estudar 20% da prova, misericórdia, né? Então, por isso que eu vou explicar, né? Ao final deste vídeo, eu vou ficar no Meet lá, para quem quiser saber como é que é o nosso negócio no grupo de estudos. Por quê? Porque esta prova de Santo André eu vou explicar bem certinho para vocês. Sem grupo de estudos não dá para pensar em passar. Para quem estuda aqui só comigo, tá? Por quê? Porque a prova de redação vale metade. Nós vamos lá desenvolver uma tecnologia, nós conseguimos para Santo André fazer com que vocês mandassem algumas redações, mas agora nós precisamos que vocês também troquem redações, aprendam a corrigir a redação do colega,
Porque corrigindo uma redação, eu vou saber, eu tenho um checklist, eu vou saber quais são os itens que tem que ter na redação, e aí eu vou melhorar a minha escrita também. Mas sem fazer uma redação uma vez por semana, pode tirar o cavalo da chuva para Santo André, tá? Então são essas duas dicas. Tem que aprender a equilibrar o gabarito e fazer redação. Sem isso, esquece, tá? Bom, então, acabou Santo André. Eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu levo no rachado, 20 horas e eu ia terminar. Vamos pra cima. Não tem essa de falar, ah, meu Deus, e agora o que será de mim? Será nada. Será você estudando e passando e ingressando. E tendo uma vida muito mais confortável, tá?